Opa, tudo bem? Eu me chamo Arthur e o meu amigo companheiro é o Duan. Mas hoje vocês podem nos chamar de Holmes e Watson, porque vamos juntos desvendar o mistério por trás da morte do seu Juca. Pois bem, deixa eu te explicar melhor o que aconteceu. Certo dia, seu Juca foi encontrado mortinho da Silva, em uma sala usada para guardar ferramentas na pedreira de calcário em que trabalhava. Pedro, o cozinheiro da pedreira, foi quem encontrou o corpo pela manhã, ao chegar bem cedinho para adiantar os preparativos do almoço. Ele disse que a porta da sala estava fechada e que não tinha nenhum sinal de arrombamento. A análise do médico legista constatou a ausência de qualquer que seja o hematoma, ferida ou marca no corpo de seu Juca. Tudo levava a crer que se tratava de um suicídio. Contudo, a inspetora-chefe de polícia, a senhorita Fernanda, não estava satisfeita com essa explicação e decidiu chamar a dupla mais destemida do Vale do Itajaí para ajudar na resolução deste mistério. E é aí que eu e o Duan entramos na história. Para dar início às investigações, a inspetora Fernanda disponibilizou os registros policiais da cena do crime. E logo de cara, Duan percebeu que seria impossível tratar-se de um suicídio, pois segundo o testemunho de Pedro, a porta encontrava-se fechada, e de acordo com os registros que nos foram entregues, o modelo de fechadura da porta em questão poderia ser chaveada apenas pelo lado de fora. Fernanda, ao ficar sabendo deste novo fato, deu início a uma nova investigação sobre quais eram os indivíduos que possuíam alguma ligação com seu Juca. E esse foi um trabalho relativamente fácil, pois seu Juca era um homem de pouca conversa. Ele apenas mantinha contato com seu chefe, Pedro, o cozinheiro, e Luiz, um funcionário que tinha sido demitido há pouco tempo devido a um corte de gastos que a pedreira necessitava fazer. Essas informações não nos levavam a lugar nenhum, e por este motivo, eu e Duan decidimos visitar a cena do ocorrido, a qual encontrava-se interditada até o momento. No entanto, o restante da pedreira continuava a todo vapor. No caminho da sala onde seu Juca tinha sido encontrado, passamos pela porta dos fundos do restaurante da pedreira, e lá pudemos observar o chefe dando uma tremenda bronca em Pedro. Pelo pouco que pudemos ouvir, o sermão estava sendo direcionado à alta quantia gasta naquele mês com insumos para o restaurante. Então, chegando no local, pude perceber logo de cara marcas no chão, como se tivessem passado um carrinho de mina bastante pesado sobre aquela região. Sem demora, fomos direto para a dita sala. Era de fato um lugar de causar arrepios, bem apertado, fedorento e rústico. A verdade é que aquilo parecia uma caverna. As paredes eram do próprio material minerado, o calcário. Duan ficou tão incomodado com o lugar que decidiu dar uma volta. Ele saiu rapidamente, alegando que buscaria pistas na parte de fora da sala. Enquanto caminhava em direção à porta, ele observou no canto superior do teto um buraco, perfeitamente escavado. Ao se aproximar dele, ele sentiu um forte cheiro de vinagre, e neste exato momento, uma luz se acendeu em sua cabeça. Não literalmente, mas... bom, vocês entenderam. O que importa é que neste exato momento, estávamos a um passo de solucionar o mistério. Então, Duan me chamou num canto e perguntou se eu lembrava das aulas de química. Eu respondi que sim, pois tinha me preparado para o vestibular da UFSC Blumenau. Então, ele me perguntou o que acontece quando misturamos ácido acético e carbonato de cálcio. Eu escrevi a reação em uma folha de minha caderneta e entreguei a ele. Ao ler o que estava escrito, ele murmurou baixinho, com uma expressão genuína de felicidade. Eu sabia. Eu, sem entender nada, perguntei: sabia o que, meu grilo? Ele, então, me levou para perto do buraco com cheiro de vinagre e, em seguida, apontou para a molécula de CO2 que eu havia lhe entregado no papel com a reação entre o carbonato de cálcio, também conhecido como calcário, e o vinagre, também conhecido como ácido acético. Eu simplesmente olhei para ele e falei: genial! Caso você esteja boiando neste momento, fica tranquilo que eu vou te explicar. Bom, conforme eu apresentei na reação do carbonato de cálcio com o ácido acético,
Um dos produtos é o gás carbônico. A produção desse gás, em grandes quantidades, poderia inundar a sala de ferramentas e asfixiar quem estivesse dentro dela. Tendo em vista que as paredes, chão e teto da sala são feitas de calcário, bastaria apenas despejar uma quantia de ácido acético pelo buraco que o Duan antes tinha encontrado. Sacou agora? Mas e aí? Quem adicionou o ácido? E quanto ácido seria necessário para entupir a sala de gás carbônico? Antes de sair apontando o dedo e escolhendo um culpado, decidimos focar no primeiro questionamento e descobrir o quanto de ácido seria necessário. Então, caminhando pelos 4 cantos da sala, estimei que as suas dimensões fossem algo como 2 metros de profundidade, 2 de largura e 2,5 de altura. Isso equivaleria a 10 metros cúbicos de volume interno, ou então 10.000 litros. Assumindo esse volume de gás como a porção mínima necessária para causar a morte por asfixia, calculamos o número de mols de CO2 utilizando a lei dos gases ideais, o famoso PV-NRT. Para a aplicação deste cálculo, foi necessário estimar a temperatura do ambiente, que naquele fatídico dia estava por volta dos 35 graus Celsius. Enquanto Duan fazia este cálculo, eu lembrei que ao passar pelo fundo do restaurante, além de ver a bronca que Pedro tomava, notei um montante de galões de vinagre fora do comum, empilhados no lixo. Nem que a pedreira inteira estivesse sendo alimentado à base de alface e tomate, não seria usado tanto vinagre. Por isso, fui até lá e contei a quantidade de galões de vinagre, sem que Pedro me notasse. Aproveitei também para olhar a porcentagem e densidade do ácido acético indicados no rótulo de um dos galões, bem como o seu volume. E então, voltei para encontrar o Duan. Chegando lá, ele me apresentou os cálculos e eu em silêncio comecei a rabiscar em meu caderno. Enquanto eu escrevia, ele me acompanhava e me auxiliava com os cálculos de matemática básica. Sempre admirei as habilidades de Duan com os números. Quando terminei, não precisei explicar nada. Ele já tinha entendido tudo, inclusive o meu insight sobre os galões de ácido acético no fundo do restaurante. No entanto, ele me perguntou como seria possível alguém carregar tanto peso. 181 galões de vinagre. Essa também era uma de minhas dúvidas. Após alguns minutos de silêncio, Duan, enquanto caminhava em círculos do lado de fora da sala, lembrou das marcas no chão que havíamos identificado logo ao chegar. Marcas estas que se assemelhavam muito a um carrinho de mina bastante pesado, passando sobre aquela região. Ou melhor, um carrinho de mina cheio de galões de vinagre. Agora, tudo fazia sentido. Os galões de vinagre comprados em excesso, a sala trancada pelo lado de fora e o buraco perfeitamente escavado no canto superior do teto da sala. Tudo levava a crer que se tratava de um assassinato. Mas quem fez isso? E por quê? Bom, se vocês bem se lembram, foi mencionado que Pedro havia levado uma baita bronca do chefe, devido aos elevados gastos com insumos para o restaurante naquele mês. E isso faz todo sentido, pois a quantidade exorbitante de vinagre que havia sido comprado foi realmente fora do normal. Portanto, o assassino de Juca só poderia ser Pedro, o cozinheiro da pedreira. Mas por que ele havia feito isso? Bom, isso a química não explica, mas com toda certeza a inspetora-chefe de polícia, a senhorita Fernanda, irá encontrar os motivos. E este é o fim deste mistério. E aí, pessoal? O que acharam dessa história e de como a química pode ser usada para desvendar mistérios? Maneiro, né? E antes que eu esqueça, essa história é puramente fictícia. O seu Juca está são e salvo, seja lá quem ele for. E nós, no caso eu e Duan, somos licenciados do curso de Química na Universidade Federal de Santa Catarina. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e convidamos a compartilhar com seus amigos, divulgando a nossa universidade. Obrigado e até uma próxima!